Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos iniciar aí mais uma semana, depois de uma semana de carnaval. Bom, sempre aquela dica, né? Eu estou vendo bastante gente aí que está chegando acho, pela primeira vez. Sempre aquela orientação geral. O material, né? O PowerPoint que a gente vai acompanhar aí durante a aula está lá no material de estudo. Então é só vocês irem até lá e fazer o download. No arquivo em PowerPoint, né, vocês podem editar, podem, né, enfim, rabiscar, fazer o que quiser aí com eles. Ao longo da aula, durante a explanação, aí a gente vai dar uma pausa para fazer a chamada, né, então a chamada, lembrando aquilo que já foi dito nas aulas anteriores, ela vale presença integral para quem está com a câmera ligada. Quem não está com a câmera ligada vai ganhar meia presença só, né? Então, é aquilo que foi convencionado lá com a coordenação, de uma certa forma, para, né, forçar vocês a efetivamente estarem aí acompanhando a aula, né, e não só conectar e deixar ligado e fazer qualquer outra coisa. Então, a gente, ao longo da explanação, aí, a gente vai fazer essa chamada no meio da aula, né? Não tem horário certo, não é no início, não é no final, né? Mas em algum momento aí durante a aula. No mais, né? Vocês já me conhecem, a gente já fez aí todas as apresentações, a gente vai dar sequência aí ao nosso curso. É bom saber, né, que tem bastante gente aí, tem 34 alunos, né? Então, estamos aí com um quórum bastante alto. Que bom, que é uma disciplina bastante prática, né, bastante atual, que, de certa forma, impacta na vida de todo mundo, né? Todo mundo tem algum ponto aí que vai, em algum momento, né, precisar da questão aí dos benefícios, principalmente previdenciários. Bom, eu vou projetar a tela aí do PowerPoint, mas só aquela ressalva, né, vocês já sabem, todo mundo sabe, mas essas aulas são sempre gravadas, tá? Então, enfim, mantém uma certa compostura, né? Porque isso aqui está sendo gravado e depois isso aí é publicado, né? A gente publica aí, eu faço publicação no YouTube e aí coloco o link no portal do aluno. Então, acaba que fica público, né? Quem quiser assistir, pode assistir aí, mesmo que fora da instituição. Então, né, fiquem aí atentos a isso. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, para vocês não ficarem olhando só para a minha cara, né? Vou compartilhar aqui o PowerPoint, que é o mesmo que está para vocês realizarem o download lá na sala, né? Então, imagino que agora vocês devem estar vendo a minha tela. Ao longo da explicação, vocês fiquem à vontade aí para fazer qualquer questionamento, qualquer dúvida, aí, qualquer situação, vocês podem interromper, né? A gente sabe que, apesar de ser aí videoaula, né? Apesar de ser uma live, a interação com vocês acaba sendo bem importante até para tornar um pouquinho mais dinâmica aí a aula. Mas, enfim, né? A gente sabe que nem todo mundo aí enfim, é fã de ficar falando na frente dos outros. Mas, vamos lá. Bom, o que a gente vai falar na aula de hoje? A gente vai falar sobre princípios, né? Princípios. Semana passada a gente falou da classificação, né, da Seguridade Social, a gente falou como ela está... Semana passada não, né? Semana passada a gente não falou nada. Na semana retrasada, a gente falou aí sobre a classificação, a divisão, como é que ela está estruturada, a Seguridade Social, o que compõe, né, essa Seguridade Social, e de alguma maneira a gente fez aquele direcionamento lá para a Previdência Social, que é o que a gente vai aprofundar mais nesse semestre, né? Então, esse semestre a gente vai falar essencialmente aí da Previdência. Mas antes da gente focar só na Previdência, a gente vai ver os princípios que estruturam essa Seguridade Social, né? Então, essa Seguridade Social tem alguns valores, alguns fundamentos aí que servem como norte, né? Elas servem como norte aí para as pessoas ou para os juristas,
enfim, né, a princípio, vocês estão aí no 8º e 9º períodos, né, vocês já estão carecas aí de saber o que é princípio. É a estrutura, é a base, são os comandos aí principiológicos, muitas vezes mais abstratos, que vêm pautar todo esse sistema. Né? Então, o direito, né, da Seguridade Social, a Seguridade Social também tem os seus princípios, só que essa Seguridade Social, ela não deixa de ser direito. Né? Então, essa divisão de direito em direito penal, civil, qualquer outra, aí, constitucional, tributário, é uma divisão para fins de aprofundar o estudo e tudo mais, mas tudo isso é direito. Então, os princípios básicos de todo o direito, obviamente que também vão se aplicar aí para o direito previdenciário. Né? Então, a gente cita aí a igualdade, né, a legalidade, o direito adquirido, ampla defesa, contraditório, enfim, né, o direito de petição, duplo grau de jurisdição, enfim, a gente tem aí, né, um número bem grande de princípios que eles servem para qualquer ramo do direito, inclusive esse que a gente está estudando aí. Né? Então, a Seguridade Social é um ramo do direito, é uma estrutura aí do nosso direito, que vai obedecer esses princípios gerais. Mas o que ela possui, é o que a gente vai ver aí com mais calma, né, e na noite de hoje, são os princípios específicos. Né? Os princípios gerais, todo mundo já sabe, né, o que é igualdade, legalidade, direito adquirido e tudo mais. Né? Vamos avançar aí, senão a gente regride, né, lá para o 3º, 4º período. Aqui a gente vai falar desses princípios que estão, né, de modo geral, elencados no artigo 194, parágrafo único aí da Constituição. Né? Então, lá a gente vai ter a base aí para esses princípios, e o primeiro deles é talvez o mais importante de todos, que é o princípio da solidariedade. Né? Então, o princípio da solidariedade, ele tem uma previsão expressa lá no artigo 3º, né, constituem objetivos, né, da República Federativa do Brasil, inciso 1º, né, construir lá uma sociedade justa e solidária. Esse caráter solidário, ele pauta, né, todo o texto constitucional, mas ele traz uma importância muito grande para a Seguridade Social. Por que isso? Né? É graças a essa ideia de solidariedade que, né, aquilo que a gente recebe de benefício e aquilo que a gente contribui, ela não é vinculada individualmente. Né? Então, a gente contribui, e todo mundo que exerce atividade remunerada contribui. Como que a gente contribui? Na forma de tributos, né? Tributos de uma espécie chamada contribuição, por isso que a gente fala que a gente contribui, né? Não tem nada de filantrópico aqui, não, né? A gente é obrigado a pagar esses tributos, e se a gente não pagar, a gente é executado e tudo mais. Então, a ideia de contribuir aqui não é um gesto filantrópico de maneira nenhuma. Né? Estou falando aqui de contribuição previdenciária. Tá cortando só para todo mundo, só para vocês, é isso? Para mim tá tudo bem aqui. Tudo bem? Ah, beleza. Qualquer coisa, vão me sinalizando aí. Para mim tá muito bem. Do quê? Não tá cortando não para mim. Tá. Qualquer coisa, depois está gravando aí, vocês podem rever lá na gravação. Né? Bom, então o que acontece? A gente contribui em termos tributários, e em termos tributários é um tipo de tributo, e se a gente não pagar, a gente é executado, simples assim. Né? Então, professor, mas eu não sabia que eu contribuía. É só você dar uma olhadinha lá no teu Olerite, né? Você vai ver que você tem um desconto lá mensal de 7,5%, né, até 14%, que são as novas alíquotas aí. Então, você contribui sim, né? Você contribui. Mas eu sou autônomo. Então, você deveria contribuir, né? Você não está contribuindo, você está, de alguma maneira, deixando de pagar uma obrigação tributária. Mas, enfim, então a gente paga um valor, mas esse valor que a gente paga não é para a nossa aposentadoria, né? Eu não estou pagando
né? A Jennifer não está pagando todo mês para a aposentadoria dela daqui a 30 anos, não. Ela está pagando para um fundo único, por isso que, né, a gente chama regime de repartição simples, ou seja, isso vai tudo para um mesmo fundo, uma mesma conta bancária, e dessa mesma conta bancária se pagam os benefícios de todos, né? Então o dinheiro se mistura, o dinheiro vai para uma conta só, de modo que, né, eu posso tanto contribuir uma vida inteira e não ter benefício nenhum, né? Então vamos pegar o exemplo aí que você trabalha por uns 30 anos, né? Nunca ficou doente, nunca aconteceu nada, você nunca precisou da previdência social, de repente você morre atropelado, né? Você falece ali na hora, tudo mais, você não deixa filho, não deixa esposa, não deixa herdeiro, não deixa dependente, de modo que tudo aquilo que você contribuiu vai ficar nesse fundo, né? Você não vai receber retorno nenhum dessa previdência. E do outro lado, né, e aí a gente vê com mais evidência, né, esse caráter da solidariedade, a gente pode, por exemplo, conseguir um emprego hoje, né, você passou na entrevista, amanhã é teu primeiro dia. Aí você vai, né, no trajeto, não precisa ser nem lá na empresa, no trajeto você sofre um acidente e você fica inválido. Você pode se aposentar por invalidez, né? Então você nunca contribuiu absolutamente nada, mas você era filiado ao regime e você vai se aposentar por invalidez. Você vai passar o resto da sua vida recebendo um salário, né, de aposentadoria. Então veja, esse é o caráter solidário. Se isso fosse no regime de capitalização, que é, por exemplo, a questão da previdência privada, você receberia proporcional àquilo que você contribuiu, né? Então, você vai se aposentar daqui a um tempo, quanto que você contribuiu? Contribui X reais, então tua aposentadoria é tanto. Então, não importa, né, o que os outros contribuíram, o que importa é o que você contribuiu. Aqui no regime da Previdência Social, regime geral, é solidário, né? Então, traz aí esse primeiro caráter, esse primeiro grande princípio, que é da solidariedade, que está por trás da própria ideia do que é a Previdência Social, né? O que é, principalmente quando a gente fala de aposentadoria, né, mas não é só aposentadoria, mas é aquela ideia que a gente falou bastante na aula passada, que o regime geral ele não existe, não foi concebido para manter a riqueza da pessoa ou para a pessoa, né, curtir a vida na terceira idade. Não, é para ela ter um mínimo de subsistência, né, para ela ter um final de vida digno aí, quando é a questão da aposentadoria, né? Existem outros benefícios aí. Então é aquilo, ele tem um mínimo, que é sempre o salário mínimo, tem um teto, né, que está próximo aí dos R$6.000. Então, ninguém se aposenta com mais de R$6.000. Professor, mas 6 mil é um bom dinheiro. É um bom dinheiro para quem está começando a vida, não tem que pagar a escola de filho, não precisa pagar plano de saúde, não precisa, né, sustentar uma casa e tudo mais. Hoje em dia, R$6.000, você dá para dizer aí que você só vive, né? Não dá nem para dizer que você vive bem, você só vive. Então, veja, R$6.000 é um teto, ninguém se aposenta mais do que R$6.000. Eu vou trazer esse número bem certinho na próxima aula, eu esqueci de dar uma pesquisada aqui, mas ele é próximo de 6 mil, é um número quebrado aí, que é atualizado todo ano. Ano passado era 5.600 alguma coisa. Então, o que acontece? Não é manter o nível de riqueza, não, é dar uma dignidade para essa pessoa, né? Ou seja, questão de idade, seja questão de invalidez e tudo mais. Então, é o primeiro princípio, solidariedade, né? Vamos para o segundo princípio. Princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Aqui, a questão da universalidade, eu já vou destacar melhor no próximo slide, falar só dele, né? Mas a universalidade é no sentido de que atinge a todos, né? Atinge a todos. Só que esse modo de atingir a todos, ele é diverso conforme o braço da Seguridade Social que você analisar.
Por quê? A gente está falando de Seguridade Social, envolve saúde e assistência social também, além da Previdência. Então, a gente falar assim que, então a cobertura da Previdência universal vai para todos, não é o mesmo sentido de a gente falar que é universal, vai para todos, da questão da saúde, né? Por quê? A gente já viu na aula passada que saúde vale para todo mundo em qualquer situação, independente de você estar ou não filiado a qualquer regime. Então, é um atendimento universal, amplo, né, e restrito. Agora, o sentido de universalidade da Previdência, ele já é diferente. Porque se você não trabalha, né, vamos pegar o exemplo clássico aí, o estudante. Né, o estudante não é considerado atividade remunerada, você não exerce atividade remunerada, o estudante não é filiado à Previdência Social, não é. Né? Então, você é estudante, você só estuda, vocês estão fazendo aí a graduação, vocês não são filiados ao INSS, a não ser que vocês ou exerçam alguma atividade remunerada, ou vocês ingressem no regime facultativo. Então, vejam, o sentido de universalidade do regime da Previdência Social é no sentido de que todo mundo tem o direito de ingressar no regime. Agora, não é todo mundo que vai se valer desses benefícios. Né? Então, um outro exemplo bastante comum, a dona de casa. Né? A dona de casa, ela não trabalha, não tem remuneração, né? Ela não recebe benefício do INSS. Ela pode, enfim, pode ter 98 anos, não vai se aposentar. Se ela nunca contribuiu, ela não se aposenta. Né? Então, vejam que o sentido de universalidade aqui, ela varia, né, em relação à saúde para a questão da Previdência. A gente já vê no próximo slide, eu falo de novo isso. Com relação à cobertura, né, então a cobertura no sentido de que existe um rol de contingências sociais que são escolhidas pelo legislador, e aí pela Constituição, que vão fazer parte aí desse menu, vamos dizer assim, de benefícios que a gente tem. Né? Então, a gente tem lá as aposentadorias, nós temos a questão do auxílio-doença, auxílio-acidente, a gente tem as pensões, né, a pensão por morte, a gente tem o salário-família, a gente tem o salário-maternidade. Então, a gente tem um rol de contingências sociais. Né? O que é isso? São situações que vão nos colocar em alguma desvantagem, vamos dizer assim, que o governo, o Estado brasileiro, vai lá e auxilia. Né? Então, um exemplo da aposentadoria por invalidez. Eu, por algum acidente, alguma doença, eu não posso mais trabalhar. Veja, é uma contingência social. Né? Eu fui atingido por um mal que me impede de trabalhar. Aí vem o Estado e nos auxilia. Né? Então, vejam como o caráter social do Estado brasileiro aparece muito aqui. Então, é um rol de contingências sociais que são protegidas. Né? E o atendimento, né? Então, o atendimento aí, as pessoas físicas que são as destinatárias. Né? Então, esse atendimento subjetivo aqui é no sentido de que quem é protegido com esses benefícios são as pessoas físicas e não jurídicas. Né? Então, não existe benefício previdenciário previsto para uma empresa. A empresa, por exemplo, é a que mais contribui, é a que mais paga tributos para custear a Previdência Social, mas ela não tem benefício direto, né? Não tem benefício direto. Claro que, né, a hora que um empregado entra no auxílio-doença, o INSS começa a pagar o salário dele, claro que acaba sendo indiretamente um benefício para a empresa. Né? Então, o INSS também presta alguns serviços de reabilitação profissional, alguns cursos. Óbvio que isso indiretamente vai estar sendo aproveitado por uma empresa, mas ele não é o destinatário direto desses benefícios. Né? Então, essa universalidade de cobertura e atendimento. E aqui aquele sentido da universalidade. Então, veja, na saúde ela é ampla.
né? Ela é ampla, é um direito que vale para todos, independente da condição da pessoa, independente aí de qualquer contraprestação, é um dever do Estado, né? Um direito subjetivo de cada um de nós. Na assistência social, ela já é um pouco mais limitada. Por quê? Não é só você ir lá e precisar, você precisa cumprir alguns requisitos, né? Então, nós vimos na aula passada, a gente falou do benefício de prestação continuada, é exatamente o principal benefício aqui da assistência social, e ela demonstra exatamente isso, né? Que não é qualquer um, né? Eu estou precisando de um auxílio do Estado, eu vou lá e peço. Não, você tem que preencher requisitos, né? Tem que preencher requisitos esses que não tem na saúde, né? A saúde você basta necessitar. Na Previdência é mais limitado ainda. Por quê? Na Previdência você precisa contribuir, né? É um sistema restrito aos contribuintes. Claro que essa contribuição é aquilo que eu acabei de falar em termos tributários, ninguém escolhe ou não pagar essas contribuições, e a gente é obrigado a ingressar nesse regime, né? Outro ponto que eu comentei na última aula, a gente é obrigado a ingressar nesse regime. Exerceu atividade remunerada, parabéns, né? Você acaba de ser filiado ao INSS, né? Mas eu não quero. Não interessa querer ou não. A lei te obriga a ingressar nesse regime. E aí, né, de lambuja vem a obrigação tributária de contribuir, né? Então, se você não trabalha, né, pense duas vezes antes de começar a trabalhar. Se você começar a trabalhar, você vai se filiar ao INSS, né, querendo você ou não, e aí você vai ter que contribuir para o INSS, né? Não tem opção de fugir. E aí entra muito o caráter solidário disso, né? Se a gente pudesse escolher ingressar ou não no INSS, nesse regime geral, pode ter certeza que a grande maioria dos jovens não ingressariam, né? Porque, de certa maneira, a gente não está pensando em se aposentar ainda, né? A gente está muito mais preocupado em trabalhar do que se aposentar. E, de certa maneira, existe um prazo de carência para você se aposentar. Uma vez cumprido esse prazo, você já pode se aposentar. Então, para que você começaria a contribuir já agora, com 20, 21 anos, se você, né, você pode começar a contribuir bem depois para cumprir esse prazo de carência, né? Geralmente é 15 anos aí. Então, vamos pegar o exemplo dos homens. Se o homem só pode se aposentar com 65 anos, para que ele começaria a contribuir já com 20, se ele só vai se aposentar com 65? Né? Então, ele esperaria até os 50, contribuiria 15 e aí se aposenta, né? Então, dentro dessa lógica né, individual, né, não faz sentido você aderir espontaneamente a esse regime tão cedo. Espera, né? Espera lá na frente, veja só a questão da carência, que é uma aula que a gente vai falar também, né, da carência. Então, isso vale, por exemplo, dona de casa, né? Dona de casa, quem tem o sonho aí de ser dona de casa ou dono de casa, né, pode fazer esse planejamento, né? Para que você vai começar a contribuir agora, com 20 anos, 25? Espera até lá na carência, porque você só vai poder se aposentar, né, se for mulher, por exemplo, com 62 anos. Então, você espera até os 50 e poucos aí para poder começar a contribuir, né? Daniel, diga lá, você levantou a mão? Professor, tem uma pergunta. Se caso um brasileiro que trabalhou no exterior durante aí 18, 20 anos, ele contribuiu lá, eu digo por Portugal que tem como fazer uma ligação com o Brasil, mas se for em outro país, ele pode depois fazer esse plano de carência, começar a contribuir com 50 anos? Então, a contagem daquilo que ele contribuiu em outro país, via de regra, só se aproveita no Brasil se tiver um acordo bilateral com aquele país, né? Então, alguns países têm esse acordo com o Brasil, mas na teoria, né, vamos imaginar que não tem esse acordo. Se não tiver esse acordo bilateral, o que acontece? Vamos imaginar que é um país que não tem. Se não tiver, não aproveita. Você trabalhou 30 anos lá, sei lá, um país que não deve ter acordo, aí a Turquia,
imagino que não deve, não sei se tem, mas eu imagino que não tem. Trabalhou 30 anos lá na Turquia, você contribuiu lá na Turquia. Aí você veio para o Brasil, vai ter que começar do zero aqui no Brasil. Né? Esse dinheiro, todo esse trabalho que você fez foi lá para o governo turco, né? E não se aproveita aqui para o Estado brasileiro. Vai ter que cumprir carência igual, tudo igual, né? Como se nunca tivesse trabalhado, né, para o regime da Previdência. Então, a não ser, né, aí o acordo bilateral, eu imagino que Portugal deve ter, Itália deve ter, os países mais próximos aí devem ter, né, mas a teoria diz que não se aproveita. Então, teria que analisar o país em si. Bom, vamos avançar aqui, próximo slide. O princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios, né, e serviços às populações urbanas e rurais. Isso aqui é próprio da questão da isonomia, né, a questão da igualdade. Vejam que a igualdade ela exige um tratamento diferente para quem é diferente. Né? Então, o princípio da igualdade ele tem dois lados, né? Tratar igual os iguais, né, em mesmas condições, e tratar de forma diferente os que estão em condições diferentes. Né? Quem é diferente não pode ser tratado igual, senão está violando a ideia da igualdade. Isso aparece em algumas situações aqui no direito previdenciário. Por exemplo, né, a gente tem a aposentadoria dos rurais, né, o contribuinte especial é o rural, é o pequeno agricultor ou pescador artesanal, e esses se aposentam mais cedo. Né, eles se aposentam mais cedo. Homem 60 anos, mulher 55, né? Enquanto que no regime urbano, trabalhador urbano, homem 65, mulher 62. Então, vejam, por que tem isso? Porque um trabalhador, um agricultor familiar rural, ele não pode ser equiparado a um trabalhador urbano. Né? O trabalho na agricultura, enfim, ele é muito mais pesado, muito mais braçal. Claro, tem trabalho urbano que é tão ruim, ou pior, ou muito pior do que o rural, mas em regra, né, imagine-se aí que o trabalho rural é mais penoso. Então, existe essa equivalência dentro do direito previdenciário, né, existe essa preocupação. Outra classe, né, que tem um tratamento mais privilegiado é os professores, né, os professores também tinha um regime aí de aposentadoria um pouco mais cedo. Professor de nível, escola nível médio e fundamental, né? Universitário não entra aí. Então, eu vou me aposentar tão cedo, não. Né? Não imagine que eu já estou me aposentando, não. Vai demorar. Mas diga lá, Vanessa, você ergueu a mão? Então, eu tenho uma dúvida na questão de o professor, o de cargo efetivo, no caso, a aposentadoria dele é pelo INSS também ou por uma previdência própria? Então, depende aonde que ele é professor. Se ele é professor da rede municipal, ele vai para o regime da aposentadoria do município, né, no caso Curitiba. Se é estadual, vai para o regime do estado, né? Por quê? Porque tanto o município de Curitiba quanto o estado do Paraná, para os servidores que estão, né, trabalhando nesse regime, eles têm planos de aposentadoria próprios, né? São regimes próprios. Então, eles não vão para o INSS. Né? Então, aí teria que ver cada um desses regimes como que é a disposição para aposentadoria para professor. Se ele não trabalha para o Estado nem para o município, aí ele vai para o regime geral do INSS. Aí sim vai para essa regra aí que a gente vai ver mais para frente, a gente vai ver. Aliás, aposentadoria por aposentadoria, todas as regras. Outro exemplo aqui que é tratado de maneira diferenciada são os deficientes. Né? Os deficientes têm aí um tratamento mais favorecido. Enfim, né, a previdência social, os benefícios como um todo, eles têm aí uma preocupação, né, de acolher aquelas situações, as minorias, vamos dizer assim. Tanto na parte de prestar o benefício, de pagar, né, o benefício, quanto na parte de custeio.
né? Então, o que acontece? Vamos pegar o exemplo aí de um trabalhador, conforme a faixa de salário, o desconto do INSS é maior ou menor, né? Então, existe uma escala até determinado valor, perto ali de R$ 2.000, o desconto é 7,5%, depois ele vai subindo progressivamente, até chegar em 14%. Né? Então, o que é isso? Quem ganha menos, contribui menos, quem ganha mais, contribui mais. Né? Isso daí é também, né, uma ideia de isonomia. No outro lado, o empresário, né, o microempreendedor individual, ele tem alíquotas bem reduzidas, se comparadas aí a uma empresa normal. Né? Então, existe toda essa preocupação no tratamento igualitário, seja na hora de prestar o benefício, seja na hora de contribuir, de cobrar, né, o tributo aí em cima disso. Bom, essa questão da cobrança, né, bom, deixa eu começar pela seletividade aqui, né? Os benefícios, né, o princípio da seletividade é selecionar dentro de todos os problemas que existem aqueles que vão ser protegidos pela Seguridade Social. Né? Então, vejam, a Constituição, ela elenca, né, 8 ou 9 benefícios da Previdência, que são 8 ou 9 contingências sociais que vão ser protegidas. Quem escolheu essas contingências? Foi uma opção política do constituinte originário. Né? Quem criou a Constituição foi lá e, né, não, nós vamos proteger aqui né, a família do recluso, o viúvo, né, os herdeiros, com a pensão por morte, nós vamos dar o auxílio reclusão, nós vamos incentivar a natalidade com o salário família, nós vamos incentivar a gestante com o salário maternidade, nós vamos proteger aí, né, a pessoa que se acidenta com auxílio acidente, enfim, né, foram elencando algumas opções. Né? Então, veja, o legislador ele escolheu, né, algumas contingências a serem protegidas. Não é tudo que é protegido, né? Não é qualquer situação. É uma boa parte, talvez aquelas mais relevantes, que são protegidas. Então, existe uma seletividade aí, existe uma escolha política nos benefícios, e aí existe outro lado de valorizar ou prestigiar mais aquela que talvez agride mais a pessoa. Né? Então, aonde que a gente vai ver isso? Quando a gente vê mais para frente o cálculo dos benefícios, quanto que a pessoa recebe efetivamente de uma aposentadoria, por exemplo. A gente vai ver que a aposentadoria por invalidez, o dinheiro que ela vai receber é maior do que uma aposentadoria por idade, por exemplo. Por quê? A aposentadoria por invalidez agride mais a pessoa fica inválida, ela não consegue, na teoria, né, a teoria diz isso, que ela não consegue fazer qualquer outro serviço para compensar. Então, veja, o cálculo do benefício de uma aposentadoria por invalidez é melhor do que o cálculo de uma aposentadoria por idade. Né? Por quê? A aposentadoria por idade né, não deixa a pessoa inválida para trabalhar, ela pode trabalhar igual. Já por invalidez, não, ela não pode trabalhar. Né? Então, o valor é melhor. Né? A questão do salário maternidade, né, para a gestante, para as mães, aí, veja, a Previdência tem toda uma preocupação de manter o salário da pessoa, da mãe, no valor integral, tal como se ela estivesse trabalhando. Né? Então, o que é isso? É o governo colocando, né, a gestação, a maternidade aí como um pilar essencial, né, para prestigiar e não punir, né, uma pessoa que resolve ter um filho. Então, veja, existe essa seletividade, né, prioriza, né, situações de maior contingência. E aí tem aqui, né, aquela questão do salário família, auxílio reclusão, né, que muita gente fala, mas principalmente auxílio reclusão, né, auxílio reclusão é um benefício que sempre gera polêmica, no sentido de, o cara vai preso e o governo ainda paga um salário para a família, né, porque o cara foi preso, né, aí o governo está incentivando esse cara aí, enfim, ir para o mundo do crime. Mas veja, né, esse benefício é pago para dependente, então esse dinheiro não vai para o preso, né,
mas é só para aqueles que são classificados de baixa renda, né? Então, a gente vai ver lá, é o cara que estava trabalhando, né, o meliante que foi preso, estava trabalhando, mas ele tinha uma renda até R$ 1.300, né? Então, vejam, isso aí, né? Mas mesmo assim não tem que dar esse valor para ele. Veja, foi uma escolha política, né? Em algum momento na nossa legislação, a nossa Constituição optou-se, né, no auxílio reclusão e está aí até hoje, né? Então, sempre tem esse contorno, né, esse cuidado. E aí, a distributividade, né, o grau de cobertura das contingências visando a redução das desigualdades sociais, né? Então, é a própria questão da contribuição. A gente vai ver na aula específica que a gente fala dessas contribuições, a gente vai ver que quem ganha menos contribui menos, quem trabalha num risco maior, quando a gente for ver os benefícios, tem um retorno maior, enfim, né, é a seletividade, a distributividade, aí visando equilibrar um pouco, né, a desigualdade social também está presente aí na nossa Constituição como princípio. Bom, vamos falar aqui dos princípios, outro princípio, irredutibilidade do valor, mas antes vamos fazer aquela nossa famosa selfie, né, de chamar. Já deu 8 horas, né? Então, deixa eu parar a apresentação aqui, para dar mais espaço para os quadrinhos, que tem 44 agora. Bom, aquele recado, né? Se o pessoal não tiver com a câmera ligada, é meia presença só, tá? Então, mandem um WhatsApp urgente aí para todo mundo ligar a câmera, né? Vamos lá. Todo mundo arrumou o cabelo, tudo certo? Então, eu vou dar o print screen aqui. Foi. Deixa eu só salvar aqui para eu não perder. Aí eu já volto aqui na aula. Muito mais fácil fazer assim do que ficar chamando 40 nomes, né? Então, assim eu faço rapidinho. A gente já resolve. Vou só salvar aqui. Beleza, foi. Bom, agora quem quiser ir embora pode ir. Não vou mais fazer chamada, não. Bom, Giovana, não estou em casa. Bom, Giovana, toda vez que vocês tiverem problemas com câmera e tudo mais, e esse tipo de situação, vocês mandem um e-mail lá para a coordenação pedindo para abonar, tá? Que eu não tenho autorização aí para ficar abonando as faltas de vocês, tá? Claro, você está aqui, está com o nome aqui, meia presença você tem garantido, né? Agora, para a presença integral, pega um ok lá da... Enviei um protocolo por causa da minha webcam. Bom, beleza. Eu dei lá o print screen, quem tiver lá tem presença. Se não tiver, aí a gente... se vocês estiverem com problema, daí pedem lá na coordenação, né, uma carta branca lá para não precisar. Bom, vamos voltar aqui ao PowerPoint. Agora, para eu abrir aqui, eu já fechei tudo, mas tem um monte de... Oi, diga aí. No momento que você falou que ia fazer a chamada, caiu aqui, quando eu voltei, você falou que já tinha feito, mas eu estava aqui desde o início. Quem falou? Évila. Já apareceu, eu dei um espaço de tempo aí, mas tá aqui tua fotinho, pelo menos. Eu também estou aqui, professor. Não, beleza, tranquilo, vamos lá. Bom, voltando aqui para os princípios, princípio da irredutibilidade dos benefícios, né, ou irredutibilidade aí dos vencimentos. O que acontece? Quando você se aposenta, é feito um cálculo, né, isso a gente vai ver, o cálculo é bastante complexo, né, na verdade a gente vai ficar uma aula inteira vendo como é que são feitos esses cálculos, a metodologia, mas enfim,
uma vez realizado esse cálculo, chega-se a renda mensal que a pessoa vai receber. Tá? Então, vamos imaginar lá que, né, o Fabiano tem lá a renda calculada R$ 1.500. Ótimo, R$ 1.500. Isso ele recebe o primeiro ano. E no ano seguinte, ele vai receber R$ 1.500. Vejam, se ele continuar recebendo R$ 1.500, ele vai começar a perder o potencial financeiro desses R$ 1.500, porque nós temos a famosa inflação, né? Nós temos a famosa inflação, ou seja, se a inflação foi lá de 4%, 5%, aqueles R$ 1.500, né, você compra 4, 5 por cento menos do que você comprava no ano passado. Então, você precisa ter um reajuste, né? Você precisa ter esse valor reajustado. Então, esse princípio aqui, ele tem duas conotações. Primeiro, que esse benefício não pode ser reduzido, né? Não pode chegar aí o governo, o déficit da Previdência, a Previdência vai quebrar, então a gente vai tirar 20% do salário de todo mundo, da renda mensal. Não, não pode, né? Isso aí é vedado, é um princípio, está aí na Constituição, referendado pelo STF, inclusive. Não se pode cortar salário de aposentado, né, de jeito nenhum. É um princípio constitucional. Só que, além de não poder cortar, esse benefício ele deve ser reajustado. Sob pena dele também perder aí valor econômico. Então, o que acontece? Esse benefício ele é reajustado anualmente pelo INPC, né, pelo INPC. Diga lá, Vanessa. Mas na questão de cassação de aposentadoria, essa é uma exceção da questão de poder cortar a aposentadoria? Então, quando caça a aposentadoria, porque ela foi concedida de maneira indevida, né? Então, vamos pegar um exemplo que é comum, a aposentadoria por invalidez, né? Aí a pessoa foi lá, fez os exames médicos, tudo, um médico chegou à conclusão que ele deveria se aposentar. Só que aí vem a tecnologia, vem os meios medicinais, aí, a tecnologia médica e tal, e surge lá uma nova concepção e vão pegar aí o transplante de córnea, né? De repente, essa pessoa vai lá e faz um transplante de córnea e está 100%, né? Ou 90% bem, ele não é mais cego, cego não, né? Deficiente visual, enfim. Agora ele enxerga. Então, veja, aquele motivo pelo qual ele tinha se aposentado não existe mais. Teoricamente, ele deveria voltar para o mercado. A aposentadoria por invalidez, ela não é vitalícia, né? Uma vez cessada aí a condição, ele deveria voltar ao trabalho. Só que ele fica quieto, né? Ele fica na dele. Ele é esperto. Não, eu estou recebendo, eu vou ficar na minha aqui, quietinho, né? O INSS não vai saber. Só que aí ele resolve aceitar um emprego, né? Ele recebe uma proposta, eu vou trabalhar. Aí o que acontece, né? A empresa vai registrar ele lá no INSS e o INSS vai dizer assim, opa, mas esse cara está aposentado, como é que ele está trabalhando? Pronto, cruzou os dados, pegou o CPF, vai ser convocado lá para o INSS para justificar o que está acontecendo, e aí o pessoal lá do INSS vai ver que ele está enxergando, né? Não tem mais motivos para estar aposentado. Vão caçar a aposentadoria dele. Ele vai perder o benefício integral, né? Ele vai perder esse benefício porque ele estava indevidamente, né, enquadrado naquela categoria, ele não tinha mais os requisitos para se manter aposentado por invalidez. E aí entra aquela coisa, mas aí ele tem que devolver ou não esse dinheiro? Aí depende, se ele fez de má fé, e aí a gente tem a fraude, tem todos os golpes que existem na Previdência, se for de má fé, ele tem que devolver o dinheiro, né? Aí, se não devolver, aí, né, dependendo do valor, se for muito alto, ele pode, inclusive, ser cobrado em juízo, né? A Procuradoria da Fazenda aí pode cobrar ele. Mas, na prática, os valores não são lá tão altos, tem que devolver, mas não devolve, não acontece nada, né? Mas, se for de boa fé, se ele ficou bom, né, ele fez a cirurgia, ficou muito, né, enfim, né, foi lá e comunicou ao INSS que ele está reabilitado,
mas nesse espaço de tempo ele ganhou 2 ou 3 benefícios, ele, né, não tem culpa, porque o INSS demorou para suspender os pagamentos. Então, ele está de boa fé, aí não precisa devolver. Mas, enfim, então esse valor que a pessoa recebe, ela é reajustada anualmente pelo INPC, né? O INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né? Esse é um índice anual aí de reajuste. Existe um detalhe, quando, vou imaginar aí que uma pessoa começou, né, e recebeu o benefício por um salário mínimo, né, R$ 1.100. Vou imaginar que ano que vem o INPC seja 3%, e o salário mínimo, em termos percentuais, ele acaba sendo reajustado em 10%. O que acontece? Quando ele chega no piso do salário mínimo, aí ele recebe o reajuste pelo salário mínimo, ele não fica abaixo do salário mínimo, né? Então, existe aquela curva, a hora que ele encosta no salário mínimo, ele segue o salário mínimo, né? Se o reajuste do INPC joga ele para um valor abaixo do salário mínimo, ele não pode ficar abaixo do salário mínimo, né? Tem que sempre o valor mais baixo é o salário mínimo. Então, ele segue, né, e recebe o reajuste do salário mínimo ali. Bom, outro princípio da equidade, né, a equidade aí na forma de participação do custeio, a gente já mencionou, né, e equidade e isonomia são 2 derivações aí do próprio princípio da igualdade. É a questão da contribuição, né, a questão da contribuição. Então, nós temos, né, por exemplo, dos empregados, aquilo que eu mencionei, né, são 4 alíquotas, conforme o salário da pessoa, vai de 7,5% para 9%, para 12%, 14%, conforme o salário que ela tem. Mas não é só isso, né, a gente vai ver que existem outras aí, formas, né, de custeio, né, vamos pegar aqui a contribuição patronal diferenciada, né, em razão da atividade econômica. Então, por exemplo, bancos pagam mais contribuição patronal do que empresas normais, clubes de futebol pagam diferente do que uma empresa normal, enfim, existe uma série de exceções aí para as empresas, então é mais uma ideia de equidade. E o fator acidentário de prevenção, o famoso FAP, que é um adicional sobre a contribuição. Então, cada empresa ela é classificada conforme um grau de risco de gerar uma contingência para o INSS, né? Então, vamos imaginar uma empresa só de escritórios e uma empresa, né, de mineração, uma empresa, né, de obras, enfim. A empresa de obras, naturalmente, tem mais chances, né, de mandar um trabalhador para o INSS do que um escritório. Então, ela recebe um grau maior de contingência, varia 1%, 2% ou 3%, né, de maneira que esse 3% é 3% mais de contribuição, né, contribuição previdenciária. Então, veja, ela paga um pouco mais, porque a chance dela mandar alguém para um auxílio acidente, auxílio doença e tal, é muito maior. Então, ela acaba pagando aí um pouco mais. O que acontece é que hoje, né, a gente imagina assim, então escritórios e tudo, eles são, né, estão sempre na faixa mínima. Infelizmente, não, né, o que acontece é que hoje é o tal do estresse, né, as doenças mentais aí, ou aquelas de esforço repetitivo, elas são, né, tão importantes e tão volumosas do que as outras, né, de um trabalho braçal. Então, na prática, está praticamente todas sendo niveladas aí por uma alíquota mais alta, que é 3%, né, porque as doenças né, de exaustão mental mesmo, elas têm crescido exponencialmente, e o INSS, na hora de fazer essas classificações, levam em conta esse histórico, por categoria profissional. E aí, né, na prática, muitos escritórios que, né, teoricamente seriam no grau mínimo, estão lá no patamar de 3%. Então, veja, existe todo esse cuidado na hora de cobrar também, né, na hora de buscar aí o custeio da Seguridade Social. Bom, avançando aqui,
Diversidade na base de financiamento. Aqui a gente também tem a questão do custeio. O que é isso? Para pagar esses benefícios, precisa de dinheiro, o governo precisa de dinheiro. E como é que o governo vai buscar esse dinheiro? Por meio desses tributos que se chamam contribuições. Então, são esses tributos, essas contribuições que vão custear, né, que vão aí ajudar o governo a pagar esses benefícios. Só que é só uma categoria que paga? Não, né? O artigo 195 da Constituição, ele traz que pelo menos 4 categorias diferentes vão auxiliar no pagamento, né, dessas contribuições. Aí que vem a ideia da diversidade da base do financiamento, né? Então, quem que vai acabar contribuindo? Não é só uma categoria ou só uma classe, não, são várias. E quais são essas? O artigo 195 traz, né, os empregadores, né, então vejam, as empresas, aí, os empresários, né, a pessoa jurídica, elas pagam, que é a maior carga, né, a maior carga tributária da contribuição está aqui. Os próprios trabalhadores, né, e os segurados, então os trabalhadores e segurados vão aí também ter essa retenção, que, né, deve ser a maioria de nós aqui, né, tem aquela retenção na folha. A questão dos concursos de prognósticos, né, são as loterias. Então, em cima da venda de cada bilhete, né, então, quem joga na Mega Sena lá, paga, acho que está R$4, né, R$4,50, sei lá, daquele bilhete, né, daquele R$4,50, um percentual geralmente 5%, tributo que vai para custeio aí da Previdência. E os importadores, né, então, quem importa, então, indústria, comércio, enfim, quem faz importação, tem uma cobrança específica, né, que é a PIS e COFINS importação aqui, que também é específico para a Seguridade Social, né? Então, nós temos aí essas bases, né, essas bases de cálculo aí, esses fatos geradores que vão resultar em dinheiro para o Estado poder pagar os benefícios. O que tem acontecido, né, e aí a gente vê muito aquele discurso da reforma da Previdência, que a Previdência está quebrada, que falta dinheiro, que tal, que até a gente mencionou na aula passada, os valores, né, o que tem acontecido? Que essas fontes aqui, essas 4 fontes aqui, tudo que se arrecada dessas 4 fontes não tem sido suficiente para custear os benefícios. Então, está faltando dinheiro específico para o pagamento dos benefícios. Então, se somar todos esses tributos que vêm daqui, não são suficientes para pagar os benefícios. Está faltando dinheiro. Por isso que se fala, né, e se colocava aí, e continua assim, né, só foi atenuado pela reforma previdenciária, mas se coloca que a Previdência é deficitária, ela não consegue se sustentar sozinha, porque esses 4 grupos aqui não têm contribuído o suficiente para pagar os benefícios. Então, o que tem acontecido? O governo federal, né, a União, ela vem aqui e preenche o valor que falta, né? Então, se aqui arrecada meio trilhão e os benefícios são 600 bilhões, está faltando 100 bilhões. Da onde que vem esses 100 bilhões? O governo federal vai lá e tira dinheiro de tudo que é outro lugar, né? Tira dinheiro lá da infraestrutura, da ciência, da cultura, enfim, aonde tiver dinheiro, ele vai tirar para injetar aqui na Previdência, né? Então, por isso que o discurso da reforma da Previdência foi muito enfático nesse aspecto, que tinha que reformar logo, porque senão o déficit continuaria se elevando ano após ano, né, até chegar num ponto que não ia mais conseguir tirar dinheiro. Diga lá, Isaías. Professor, a questão do FGTS entra aí ou não? Não, na verdade o FGTS que o FGTS ele tem natureza de ser uma poupança, né, do trabalhador. Então, o FGTS
ele foge desse contexto aqui da Previdência, né? Até um dos motivos, né, até o seguro-desemprego e essa questão da FGTS não são tratados, né, junto à Previdência. Até porque o FGTS, ele é um desconto do próprio empregado, né, é descontado, é um dinheiro do empregado que é retratado. Então, ele não entra nesse contexto, né, ele não entra nesse contexto aqui de déficit e tudo mais da reforma da Previdência. Tanto que ele nem foi alterado, né, o seguro-desemprego, aí, o FGTS, não foram alterados pela reforma previdenciária. Então é isso, né, a diversidade da base de financiamento. Bom, o outro ponto aqui é o caráter democrático e descentralizado da administração. A gente viu isso na aula passada, quando eu mostrei lá aquele organograma falando da hierarquia, né, e de como é composto esse regime, né, o Ministério da Previdência acima, e ele é regido, dirigido, né, por um Conselho Nacional da Previdência Social, e esse Conselho Nacional, ele admite a participação de vários interessados nessa questão, né, e por isso o caráter democrático. Então, o que acontece? O Conselho Nacional da Previdência Social, ele é composto por representantes do governo, dos trabalhadores, dos empregados e dos aposentados, né? Então, tem uma gestão quadripartite, ou seja, todos os interessados a essa questão, eles participam, né? Eles acabam participando aí. Então, veja, não é algo de cima para baixo que o governo quer colocado e é aprovado, não. Existe sempre essa discussão, essa votação dentro desses órgãos. Claro que, né, o governo ele acaba tendo, em termos unitários, a maior representatividade, mas não é só ele, né? Se todos os outros representantes, trabalhadores, empregados e aposentados irem contra, eles conseguem derrubar as pretensões do governo aí dentro desses conselhos. Então, aí que vem o caráter democrático, né? É um órgão, né, cujas diretrizes e né, as determinações, os objetivos principais, as linhas, né, de atuação são determinadas aí por uma gestão democrática, né? Todo mundo não, né? Todas as categorias têm voz, são representadas lá dentro desses conselhos. Bom, avançando aqui, outro princípio que, mais uma vez, vem falar aí do custeio, é a ideia da precedência da fonte de custeio, né, o princípio da contrapartida. O que é isso? Né? Vamos imaginar que vem aí, né, o nosso amigo, ilustríssimo presidente, aí ele, né, está vendo que sua popularidade está desmoronando e tal, ano que vem é no eleitoral, ele precisa de voto, aí ele vai lá e começa a anunciar, né? E ele vai lá e faz um decreto dizendo que, né, a partir do mês que vem, todos os aposentados, todos os pensionistas, todo mundo que está vinculado ao regime da Previdência Social vai receber uma bonificação de 20%, né, até 2024. Isso para aliviar o estresse da pandemia, né, para as pessoas poderem viajar, poderem gastar mais dinheiro. Vai lá e anuncia um bônus de 20% para todo mundo. Ele pode fazer isso? De certa maneira, pode, né? Mas primeiro, ele vai ter que explicar, ele vai precisar aprovar um projeto de lei dizendo de onde que ele vai tirar esse dinheiro, né? Porque qualquer benefício previdenciário da Seguridade Social, ele precisa ter previamente, né, definido da onde que vem esse dinheiro, né? Então, um dos princípios, que até a gente comentou na aula passada, específicos da Previdência, é o equilíbrio financeiro e atuarial, né? Ou seja, qualquer benefício que se pretenda criar, você primeiro vai ter que justificar, ou primeiro você vai ter que criar uma fonte de custeio, né? Então, tudo bem, vamos dar 20% para o pessoal de bônus, mas então me diga de onde que vem esse dinheiro. E aí você tem que aprovar lá no Congresso, né, um projeto de lei destinando esse valor aí para esses 20%, porque
não tem dinheiro, o dinheiro não está sobrando, né? Aliás, está faltando. Então, vejam, é o princípio da precedência aí da fonte de custeio, para manter esse equilíbrio financeiro e atuarial, né? A previdência ela precisa ser sustentável, as coisas precisam ter equilíbrio orçamentário aí, que vocês, de alguma maneira, devem até estar vendo, ainda que de forma breve, né, numa introdução de direito financeiro aí que o professor Lísias talvez esteja dando para vocês, né, a questão do orçamento, questão, né, do equilíbrio aí orçamentário. Então, é mais um princípio aí que vem, né, direto da Seguridade Social, e o último princípio aqui específico, também, né, aí vinculado ao direito financeiro. O professor Lísias está dando noção de direito financeiro para vocês ou está no tributário direto? Vocês sabem dizer? Está no tributário direto. Ele deu uma breve introdução, né? Porque a ementa lá de direito é direito financeiro e tributário, né? Então, dentro de direito financeiro, um dos tópicos, né, que a gente costuma ensinar é a questão do orçamento. E aí, dentro dessa ideia de orçamento, existe uma regrinha específica para a Seguridade Social. É que a Seguridade Social tem um orçamento próprio, né? Então, o governo tem 2 orçamentos. Um é o orçamento da União, geral, para qualquer outra coisa, né? Para cultura, para desporto, para ciência, tecnologia, enfim, todo o resto tem um orçamento, e aí tem um orçamento específico, que é a lei aí, né, o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição, que traz aí a exigência, né, de uma proposta orçamentária exclusiva da Seguridade Social. O que é o orçamento no Brasil? O orçamento no Brasil é uma lei. Então, o que o Poder Executivo, né, vamos falar em âmbito federal, isso também tem em âmbito estadual e municipal, mas vamos falar em âmbito federal. Todo ano, o Poder Executivo, ou seja, né, o presidente da República, tem que mandar para o Congresso um orçamento. O que é esse orçamento? É um projeto de lei, né, em que ele vai dizer, olha, eu vou arrecadar 3 trilhões de reais. Desses 3 trilhões, vai 100 bilhões para lá, 80 bilhões para cá, para lá. O Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, ele vai aprovar ou não esse orçamento. Então, vejam, como o Poder Legislativo, ele pode mudar as prerrogativas do governo. Falar assim, não, você não vai gastar tanto em lazer, não, você vai jogar mais dinheiro na saúde que está precisando. Então, o Poder Legislativo pode fazer esses ajustes. Uma vez aprovado, vira uma lei, né? Então, o governo ele segue uma lei. O orçamento no Brasil é uma lei, né, aprovada pelo Congresso. Aí o Poder Executivo segue aquela lei, né? Então, o dinheiro ele é pré-determinado por uma lei, aonde vai ser aplicado. E uma dessas leis, que é a Lei Orçamentária Anual. Por que isso? Existem 3 tipos de orçamento. Existe o plano plurianual, que é para 4 anos, né? Existe a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que é anual, que é mais os princípios, as grandes metas. E aí existe a Lei Orçamentária Anual, que é a LDO. É a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, essa Lei Orçamentária Anual é o que especifica onde que vai ser aplicado esse dinheiro. Aí tem que fazer todo ano. E para Seguridade Social é uma lei específica, né? Então, o governo vai fazer 2 leis orçamentárias anuais. Uma para a Seguridade Social e uma para o resto, né? Então, vejam a importância aí dentro desse contexto para o Estado brasileiro, né? É o único ramo, vamos dizer assim, que ganha um orçamento próprio, né? Uma lei própria, uma diretriz própria, que vai ser aprovado e debatido em específico. O resto, né, qualquer outro ramo, ele é colocado no mesmo saco orçamentário, vamos dizer assim. Esse daqui não, ele é específico da Seguridade Social. Enfim, né, torna mais profunda a análise dessa questão da seguridade, né, destaca esse valor específico para a seguridade também, então evita
aquele uso indevido do dinheiro por outros ramos, né? O que é da Previdência vai para a Previdência, é um dinheiro que a gente até menciona muitas vezes, é um dinheiro carimbado, né? Esse dinheiro não pode sair da Seguridade Social e ir lá para ciência e tecnologia, porque o governo quer lançar um programa nuclear brasileiro. Não pode tirar dinheiro daqui, porque é uma lei específica, é uma lei própria para a Seguridade Social, né? Então, é um dinheiro que fica reservado, vamos dizer assim, para essa finalidade. Bom, pessoal, então, esse é o último slide, né? Então, basicamente, a aula de hoje é isso, né? Sobre os princípios aí da Seguridade Social. E aí, semana que vem, a gente vai avançando aí na nossa ementa, né? Trazendo um pouquinho aí do contexto da Previdência, né? Como que ela surge, e aí a gente já começa a avançar, né? Um pouco mais específico aí na questão da carência, enfim, toda a teoria geral dos benefícios que a gente vai ver. Tá bom, pessoal? Não sei se tem alguma dúvida, alguma questão. Tudo certo? Emerson, você ergueu a mão primeiro, depois a Letícia. Diga lá. Oi, Emerson. Não é nada? Então, beleza. Qualquer coisa me manda um e-mail. Eu vi teu e-mail falando nisso, tá? Assim que eu puder, eu vejo lá. Letícia, fale lá para nós. Professor, é só uma conclusão do último princípio que o professor estava comentando sobre o orçamento diferenciado. É só uma dúvida que me apareceu na cabeça aqui agora. Existe, então, um orçamento diferenciado somente para a Seguridade Social. Quando a gente fala sobre Seguridade Social, a gente também está citando as despesas ou orçamento direcionado para o Ministério da Saúde? Isso. Tá. Quando a gente fala de seguridade, é saúde, assistência social e previdência, né? Sempre os três braços. A dúvida ela veio porque normalmente quando se abre uma ação do judiciário com relação à saúde, né, medicamentos, enfim, tem até uma briga, teve uma discussão ali nos tribunais com relação de onde que veriam esses fundos, né, quando a própria União ela não quis cumprir com a parte de execução de poder cumprir com a sentença, né, pagar o medicamento, enfim. Então estava tendo essa briga e aí que me veio essa dúvida, porque se o professor falou que já tem um orçamento direcionado só para a Seguridade Social, a questão veio, né, na tese da própria AGU, eles estavam falando sobre isso, porque a gente conseguiu bloquear, né, um valor específico direto do fundo no Ministério da Saúde, e a briga da AGU era com relação a isso, eles falavam que não poderia ocorrer isso. E aí o professor falando sobre esse orçamento diferenciado, levantou de novo essa questão, nessa discussão, entende? Por isso que eu quis entender se o orçamento direcionado para o Ministério da Saúde já era um orçamento que está incluído no orçamento diferenciado que o professor falou. Não sei se o professor conseguiu entender a bola de neve. Ele está, né, esse dinheiro, vamos dizer assim, esse dinheiro que está ali, ele é o carimbado para a saúde, não pode... Uhum. Na verdade, assim, existe a tal da DRU, há um tempo atrás foi famosa, a DRU, a desvinculação das receitas da União, era exatamente tirar o dinheiro daqui, né? Muita gente queria pegar esse dinheiro. O que acontece com a saúde é que ela também recebe de outras fontes, que são os impostos, né, basicamente. Então, é aquilo, o governo federal lança o programa da saúde da família, né? Então, vem recursos de outros lugares também, né? Então, a questão da saúde, ela é, muitas vezes, complementada com outros fundos, né? Então, tem os programas do governo federal, né, vários aí, ele acaba pegando dos impostos, né, daquele outro orçamento, vamos dizer assim, destinando para a saúde. Mas a saúde, ela tem, né, ela tem uma outra peculiaridade. Saúde e educação são os dois ramos do direito que existe uma obrigatoriedade de aplicação mínima, né? Acho que a educação é 25% e a saúde é 15% das receitas correntes líquidas, né, de município, do estado e da União. Então, muitas vezes, eles são obrigados a aplicar outros valores adicionais também, que é esse mínimo, né, constitucional aí.
Então, enfim, né, a questão orçamentária no Brasil é extremamente complexa aí, mas aqui envolve, né, que envolve saúde também, né, seguridade social. Bom, Emerson, eu vi lá que você mandou a mensagem, né, que o STF declarou inconstitucional aí o 1/4 do salário mínimo, né. Eu até preciso confirmar, né, você trouxe aqui um julgado do final do ano passado. A regra aqui era o seguinte, eu vou procurar esse julgado, tá, Emerson, mas a regra era o seguinte, que o requisito objetivo, 1/4 do salário mínimo, não poderia ser interpretado só na questão financeira. Exigia também olhar um pouco o contexto, né? Isso era o que valia até a última vez que eu olhei isso daí, que foi ano passado. Então, eu vou dar uma confirmadinha, até inclusive, né, ter o trabalho aí de TCC, aí eu te passo aí bem certinho, aí eu falo para a turma se mudou alguma coisa daquilo que eu falei na aula passada. Mas é bom que você avisou aí sobre essa questão. A MP cancela, na verdade, assim, se muda o texto, né, se muda a redação legal, vale a MP, né, vale a MP, porque é uma regra nova com uma redação nova. Só que o que acontece? Me parece muito evidente aí que o sentido daquilo que o STF julgou vai se aplicar para essa MP, né, o objetivo, né, que não é só o requisito objetivo. Então, né, é uma questão de tempo aí dessa MP chegar no STF e ser julgada de novo, né, mas se a MP traz uma redação diferente, que é o caso, ela vale, né, ela se sobrepõe aí a essa determinação antiga. Bom, pessoal, então, agradeço aí a paciência, agradeço a compreensão. Qualquer coisa, me mandem aí por e-mail, qualquer coisa eu estou à disposição aí, a gente vai falando. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e